Nossa razão de estar aqui é criar. Vamos começar no check-in. Vamos começar chegando aqui. Check-in. Vamos fazer um check-in simples. E aí, para isso, que eu pedi a folha de papel e um lápis, uma caneta, que é uma prática de presença muito simples, que consiste no seguinte: a gente prestar atenção nos nossos 4 corpos. São muitos outros corpos, né, que nós temos, mas aí eu selecionei 4 para a gente perceber agora e ir trazendo a nossa atenção para o momento presente. Então, o primeiro corpo, e vocês podem ir anotando, é o corpo físico, que é muito fácil, né, gente? Levem atenção para o corpo físico de vocês, comecem a perceber e aumentando cada vez mais o nível de percepção. E repara, está cansado, está descansado? Tem alguma tensão? Onde está essa tensão? Alguma dor? Agitação? Tem algum lugar que está frio? Ou está quente, está calor? Tem mais alguma coisa aí que você observou que eu não falei aqui? Se tiver alguma tensão, vai prestando atenção e tentando soltar, relaxar. Mas o primeiro passo é que a gente perceba, entendendo que a nossa percepção, ela vai aumentando à medida do instante em que a gente vai se concentrando cada vez mais no corpo físico e percebendo as nuances que tem no nosso corpo. Então, se você parar 10 dias para meditar igual eu parei, por 10 horas por dia, prestando atenção nas sensações do corpo, você vai perceber que tem tanta coisa acontecendo aí, tanta coisa que a gente não se dá conta, por causa da correria, por causa da nossa atenção que está distraída. E o corpo físico é um grande comunicador, ele traz muito feedback, né, do que a gente está sentindo, está pensando, é nele que as emoções acontecem. Então, eu vejo alguma coisa, eu me emociono e eu sinto no meu corpo, né? E o sentimento, por exemplo, é a interpretação da emoção que eu senti no meu corpo. Então, olha como o nosso corpo físico contém informações que a gente não para, às vezes, para pensar. Mas agora, foi só para prestar atenção mesmo no que está acontecendo aí. Vamos para o próximo? Próximo corpo. Corpo mental. Olha essa imagem, gente, esse tanto de gente que tem dentro da cabeça da gente. O tanto de voz, o tanto de coisa que a cabeça da gente fala. E o que ela está falando? Ela está com pensamentos repetitivos, ela está mais agitada, está mais tranquila, está preocupado com alguma coisa? Tá, se você está aí com medo de esquecer alguma coisa, ou com alguma coisa para resolver, alguma atividade, anota, põe no papel, porque quando a gente faz isso, a gente uma que é uma maneira de se expressar, né? Então a gente tem que organizar as palavras para expressar, e outra que a gente sabe que agora essa informação está ali, você não vai esquecer, e aí você abre espaço para estar aqui e conseguir conversar com a gente, né? E a partir daí encontrar novos caminhos, né? A proposta desse encontro é que a gente converse mesmo, que gere conversas criativas para a gente ir abrindo espaço e vendo outras possibilidades. Estou falando muito, gente? Está atrapalhando vocês a escrever ou tá legal assim? Tá ótimo. Corpo emocional.
Gente, a gente não foi ensinado a sentir. Então, o tanto de emoção que a gente tem, que a gente não sabe dar nome, não está no gibi. Então, se tudo se resume a raiva, estresse ou excitação, né? Então, como que você está se sentindo? Tenta pelo menos nesse mínimo espaço de tempo, ser mais específico, né? Estou ansiosa, estou nervosa, estou animada, estou triste com alguma coisa, estou magoada, ou estou curiosa, estou me sentindo criativa, estou entediada. E aí, quando a gente dá nome àquilo que a gente está sentindo, é mais uma coisa que meio que, beleza, você está aí, emoção, massa. E aí ela dá uma acalmada e a gente também consegue estar mais presente. Está pensando em alguém? Então, o nosso corpo emocional está muito conectado com as nossas relações, né? Se eu estou com alguma coisa para resolver com alguém, se eu quero dizer alguma coisa para alguém, anota o nome da pessoa. Tem passado tempo de qualidade com quem você ama, está com saudade de alguém. Isso tudo está conectado ao nosso corpo emocional. E aí, para além disso, o que mais você já observou enquanto eu estou tagarelando aqui? Vamos lá. Corpo espiritual. O corpo espiritual, gente, tudo que eu falar aqui de espiritualidade não está conectado com religiosidade, tá? Então, quando eu falo de corpo espiritual, eu falo de sentido, eu falo de alinhamento. Então, é o alinhamento, por exemplo, do que eu penso, sinto e faço, né? Que são desses corpos que a gente já falou. Do meu corpo físico, que ele expressa o que eu faço, como eu me posiciono no mundo, né? Como as pessoas me veem. A minha mente, como eu penso e como eu sinto. Como que está a qualidade da sua vida? Você sente, percebe que faz parte de algo maior que te acolhe? Um sentido é isso, né? O corpo espiritual é esse corpo que vai ajudar a gente a saber qual é a direção que a gente precisa seguir. Uhum. Certo? Ele pode parecer um pouco confuso agora, mas aos pouquinhos a gente vai desvendando esse corpo. Você já ouviu falar em inteligência espiritual, gente? Quem já ouviu falar? Então, vou falar um pouquinho para vocês. Quem criou esse termo foi a Dana Zohar. Ela é pós-graduada em religião, filosofia e psicologia pela Universidade de Harvard e é professora da Universidade de Oxford, na Inglaterra. E quem escreveu esse livro foi ela e o marido dela, um psiquiatra e psicoterapeuta formado em Oxford. Então, isso aqui é algo que lá fora, assim, já está sendo pesquisado. Eu não encontrei nenhum outro autor que está falando sobre isso, especificamente disso. Tem algumas pessoas que estão trabalhando com espiritualidade até dentro de instituições, né, de empresas espiritualizadas, para o Brandon, que é da área, né? Existe uma galera que está falando disso. E eu sou pós-graduada em inteligência espiritual pela PUC, e quando eu conheci isso, eu fiquei muito surpresa, porque era exatamente o percurso que eu estava fazendo já há alguns anos para me autoconhecer, para me cuidar. Então, o que que é isso? A inteligência espiritual é a sua capacidade de gerar bem-estar, por exemplo, de fazer esse alinhamento e conseguir estar nesse fluxo da vida, fazer as coisas que fazem sentido e conseguir alinhar isso tudo para criar essa vida com um propósito mesmo. E quando a gente fala de propósito,
a minha sensação, pelo menos quando isso ainda estava turvo para mim, parecia que era uma coisa muito mágica, muito uau, né? Meu Deus, meu propósito, qual será o meu propósito? Como dar nome a isso que é tão abstrato, né? E a criação tem tudo a ver com isso. Eu separei aqui alguns trechinhos do livro que fala assim, ó, a inteligência com a qual podemos avaliar que um curso de ação ou caminho na vida faz mais sentido do que o outro. O ciente espiritual é o embasamento necessário para o funcionamento eficaz da inteligência intelectual e da emocional. Permite que os seres humanos sejam criativos, mudem as regras, alterem as situações. A inteligência espiritual nos dá a capacidade de escolher, presenteia-nos um senso moral, uma capacidade de amenizar normas rígidas, com a compreensão e compaixão, bem como com a capacidade de saber quando a compaixão e a compreensão chegaram a seus limites. Então, o que ela faz, essa inteligência? Ela nos dá essa habilidade de discernir, né, as coisas que a gente quer mudar, transformar, e nos conecta com esse espírito mesmo criador e criativo. E tudo isso, eu percebo que eu venho trazer nas conversas criativas, no clube, né, no Inspire Cria, em que, às vezes, a gente está num período tão confuso, tão cheio de interferências e distrações, em que fica difícil de perceber qualquer direção que a vida nos apresente. Às vezes a oportunidade passa lambendo a nossa cara e a gente não consegue ver porque está tudo muito confuso, está tudo muito difícil de ser visto. E aí, quando eu ouvi falar disso e conectei o bem-estar, né, vi que era sobre isso. A arte também está muito presente, então todo esse projeto que eu estou abrindo agora, que eu estou lançando, tem muita conexão com a nossa capacidade de criar, que se conecta com a arte também. Para mim, é um caminho, é um dos caminhos, né? De criar condições, de, de criar a própria vida. E esse criar de condições, criar, cuidar do nosso bem-estar. Então, a gente está falando disso, né? Desse modelo que um monte de gente está vivendo, um modelo automático, que faz as coisas e não sabe por que faz, que vai para tal lugar e não sabe por que foi, simplesmente está e não se pergunta: eu estou aqui, eu estou comendo isso porque eu quero comer? Eu estou ouvindo essa música porque, sabe, eu percebi, eu tenho outra referência, né? Por isso que coisas, inspirar, né? Inspirar sobre isso. O que mais tem? O que mais eu posso aprender com a Regiane, com a Claudinha, com a Carla, com a Isabela, com o Rafael, com a Jaque, com a Carol, com o Breno, com a Bel, com o Jack, com a Dalila, né? Então, por isso que esse encontro nosso é tão importante, que a gente faça essa troca. E alimente, né, essa sede por buscas de novas referências. Mas essa provocação que eu trago aqui, né, de sair desse modo automático. Então, a presença é a saída desse modo automático, e a presença criativa é essa oportunidade da gente conhecer algo novo, e a criatividade. A criatividade é a conexão dessas ideias, a conexão disso tudo, que a gente vai juntando, vai vendo, vai criando, vai unindo, e daí a pouco surge uma coisa nova, né? E não só das coisas práticas, mas também do nosso próprio diálogo interior, que é o nosso corpo mental, dos nossos sentimentos como bússola e termômetro para saber se é aqui ou é ali, né? Se é com essa pessoa, se é com outra.
E o nosso corpo que está dando feedback para a gente se isso é interessante ou não. E aí, gente, depois disso tudo, o que hoje te impede de criar? Pode falar, pode anotar no chat. Vem alguma coisa aí na mente? Tem alguma coisa do que eu falei que vibrou aí, que fez sentido, que não fez, que ligou em alguma outra ideia? Vou falar, então. Oba! Boa noite, gente. Coloquei boa noite no chat, mas não falei, né? Essa questão do que impede de criar, eu tenho também, né, feito aí alguns estudos e estamos enfrentando corpos cansados, né? Então, é a geração do cansaço, é a geração do embotamento mental, é a geração das angústias, da hiperatividade. Todo mundo hoje tem algum diagnóstico de TDAH, né? De hiperatividade, de depressão, de insônia. E aí, esse corpo descompensado é o que tenho percebido ser esse obstáculo à criatividade, né? Essa mente embotada e esse corpo cansado. E fiz recentemente, né, um curso com o Danilo, ele é de São Paulo, né, também falando sobre arte, e ele trouxe muito essa perspectiva do corpo, de como socialmente a gente se organizou, como economicamente a gente se organizou, e espiritualmente a gente se organizou para estarmos realmente cansados, desencantados, com excesso de informação e não necessariamente, como você falou, da criatividade, que é a conexão dessas informações. Então, a gente só está se enchendo de informação através das redes sociais, de tudo, de modo geral, mas não necessariamente trazendo essa conexão entre as informações. Então, ele trouxe um termo que eu achei que a gente fala muito sobre o analfabetismo funcional, quando a pessoa até sabe ler e escrever, mas ela não consegue necessariamente interpretar um texto, né? Elaborar realmente o pensamento dela, ter uma linha de raciocínio, ou sustentar essa linha de raciocínio. E aí também vem essa não funcionalidade, esse analfabetismo funcional também vai para o corpo, da gente não ter noção de como ele funciona, de como ele opera e de como ele se comunica com a gente. Eu acho que foi a proposta que você trouxe logo no início, né? Como é que está seu corpo? Como é que está seu pensamento? Como é que você está emocionalmente? São exercícios que a gente não aprende. Enquanto a gente vai para a escola desde pequenininho, aprende português, a matemática, isso, aquilo, né? Ou se vai para uma religião, aprende minimamente sobre algumas virtudes, o que é certo e errado. Se você fizer isso, você vai para o inferno. E essa realmente elaboração do sentir, essa conexão com os nossos próprios entendimentos, com a intuição, com essa observação do mundo à volta, meio que a gente não aprendeu, e se aprendeu, aprendeu no solavanco, né, nos traumas, no que a vida a gente foi nos dando de porrada e a gente aprendeu na marra. Mas aí chega hoje na vida adulta, com tudo isso amontoado, e é um peso. Então, estamos cansados. E em que momento que a gente realmente está parando, como um dia como hoje, como essa uma horinha aqui agora, para pensar sobre, para buscar alguma ferramenta que de fato nos trace aí algum norte. Falei. Excelente, Tati. Excelente. É isso aí. É muita informação e pouca conexão, né? A gente só vai botando para dentro, botando, mas e aonde, né? O que eu pensei aqui agora? Aonde que a conexão acontece? Aonde que a conexão acontece, gente? Alguém sabe? Conexão, gente, para mim, muitas vezes acontece no silêncio. O silêncio é revolucionário nos dias de hoje. Quem consegue ficar em silêncio, ficar consigo mesmo, esperar o tempo de aquietar um pouco, as ideias vão conectando. Às vezes o silêncio não é o silêncio total, sabe? Que a coisa muda, aquela coisa que assusta às vezes.
mas é o silêncio quando você está acordada, e aí você pode, por exemplo, às vezes eu fico em silêncio e fico observando a chama de uma vela, e aí eu me concentro na chama dessa vela, e aí as coisas vão vindo, vão vindo, vão vindo, e muitas vezes eu tenho que sair correndo para pegar um caderno, para escrever a ideia, uma coisa que surge, e aí eu escrevo e eu volto para o silêncio. Aí então eu ando com caderno para tudo quanto é lado. Eu tenho uns 5 cadernos espalhados pela casa, e porque aí eu vou fazendo o descarrego, né? Eu chamo de descarrego. Porque quando eu faço o descarrego, eu libero mais espaço. Porque naturalmente a gente se enche de informação, a gente está na era da informação, celular, internet, tudo, e série, e gente, né, um monte de coisas para a gente aprender, um monte de coisa legal. Mas é muito importante a gente cultivar esse momento de silêncio. É no silêncio que as respostas que a gente busca, que elas aparecem. Por isso que é tão revolucionário. Faz sentido, Kate? Peguei o gancho de você, né? E eu acho que é um grande desafio. Oi, fala, Carla. Faz todo sentido. Inclusive, eu estava pensando que o excesso de informação que a gente tem intimida um pouco. Eu me senti dessa forma, porque eu venho de uma época antes da internet, né? Então, depois que surgiu a internet... Oh, mãe, tira isso aí. Tira o seu som. Foi um excesso de informação que me intimidou um pouco. O excesso de informação que te intimida. No caso, te intimida a se expressar, por exemplo, na internet, coisas assim? E eu acho que tanto o silêncio quanto a fuga disso, também de vez em quando você muitas vezes largar o celular, e ler um livro, ou ir para um canto mais sossegado, para arejar sua mente, para ter um descanso, te ajuda a criar. Com certeza. Porque a gente para de ser o consumido, né? Hoje nós somos o produto, né, galera? Do mundo, assim. Então, quando a gente separa e fala, não, esse tempo agora é meu, de presença é meu, a gente sai de sermos o produto e a gente passa a ser responsáveis mesmo, né? É uma forma de responsabilidade, de criar a nossa própria vida. Oi? Isso eu acredito que milhares, bilhões de pessoas se sentem assim, porque a internet é uma coisa muito nova, né? A gente está aprendendo a lidar. E, ao mesmo tempo, não é ela que faz isso, né? É a gente que faz isso. Porque é um instrumento que aproxima, né? Estamos aqui todos, cada um em um canto, mundo, falando juntos, né? Então, é mais a nossa maturidade, enquanto seres humanos, para usar isso tudo, toda essa informação que está chegando. Porque é muita potência. E a potência, assim como é difícil você estar numa escassez, né? Mas também a abundância, ela tem um desafio ali em gerenciar essa abundância, né? Que chega até a gente. Então, a gente precisa ter maturidade para conseguir usar as ferramentas que estão chegando. A Carol está falando aqui, o tempo, nos dias de hoje, é a nossa moeda de troca mais valiosa. É isso mesmo, Carol. É o nosso tempo que a gente escolhe fazer com ele. O problema não é o tanto de informação, não é a internet ou as redes sociais, mas quem faz isso tudo acontecer somos nós. Então, a minha postura é essa, né? E mesmo com isso tudo, às vezes eu, pensando sobre isso tudo, em momentos em que eu preciso falar, não, calma, o limite é esse, eu preciso parar, né? É quando tudo destrambelha. É o momento em que eu estou fazendo as coisas e que não faz sentido algum. Esse é o sinal. Não está fazendo sentido, estou cansada, estou estressada, não estou aguentando. Tipo, paro. Eu paro tudo.
E aí, porque eu sei que se eu continuar nisso, eu vou continuar não conseguindo fazer. Eu sei que nem todo mundo consegue parar, gente. Quem tem filho, eu sei que tem algumas mães aqui que não dá para parar. Então, cada um tem os seus desafios, né? Mas no momento em que conseguir, né, ter uma presença de qualidade, eu acho muito importante, dentro das possibilidades de cada pessoa. Eu coloquei aqui só para a gente olhar algumas coisas. Tenho dito que é trocar, Catiúcia, a roda do carro com ele andando. É isso mesmo, a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Porque também não fazer nada não vai levar a gente a lugar nenhum, né? Então a gente precisa. Por isso que a criatividade é tão importante, gente. Para a gente encontrar brecha onde às vezes parece que a gente olha e fala, cara, não tem jeito. Eu consigo, mas não, eu consigo, vamos lá. Porque estar presente, ter esse momento de silêncio para recobrar a nossa consciência mesmo, a nossa habilidade de decidir, de escolher, que é o que a Dana fala lá no livro dela, que é a inteligência espiritual, às vezes não precisa de muito tempo. Por isso que eu preparei a jornada em Espiricria com 5 minutos diários para você ouvir o áudio. É 5 minutos de média mesmo. Se passar, vai passar um pouquinho, mas eu estou fazendo todos os roteiros para serem 5 minutos. Para você se permitir sentar e ouvir com presença, sem mexer em qualquer outra coisa. Se quiser escrever, rabiscar um papel, acho que isso tudo é válido. Papel, né, que é analógico, assim, a gente retornar ao que é do corpo artesanal, enfim, do contato com o fazer, né, com as mãos, e retornar para isso. Mas uma dos requisitos mesmo da jornada foi isso, separar um tempo mínimo, 5 minutos, para sentar e ouvir algo que vai te nutrir, que pode reverberar durante o dia todo e interferir nas suas escolhas. E muitas vezes o medo de criar, que impede de criar, também é isso, né? Achar que não é bom o suficiente, quando a gente tem uma ideia que é muito fora do que a sociedade aceita, né? E aí a gente fica querendo se encaixar e ser alguma coisa que a gente não é. Essa crença de que a criatividade é algo que as pessoas nascem com ela e que não é algo que pode ser construído, a criatividade pode ser construída sim. E eu vou trazer um exemplo aqui de uma autora que ela é insana, assim, ela dá muitos exercícios para a gente praticar a criatividade, que ela acredita, assim como eu, que a arte, a nossa grande arte, e é dela essa frase, né, que a gente está aqui é para criar. O sentido de estar aqui, que é o título dessa aula, é a gente criar. Eu acredito que a nossa grande obra de arte mesmo é a nossa própria vida, e a gente cria essa vida, né, o tempo todo dia, a cada ação que a gente escolhe, a cada coisa que a gente faz, estamos criando a nossa vida, somos criadores. Mesmo que a gente não saiba, quando eu comecei a pensar sobre criar, e olha que eu venho do design, eu estudei sobre criar identidade visual, por exemplo. E aí eu falei, caramba, mas criar, né? Eu crio, como que é isso? Dá um frio na barriga? Será que vai ficar bom? Será que eu vou conseguir fazer? Como que é isso, né? Será que eu sou boa o suficiente? Nossa, aí olha para o outro e fala, nossa, fulano de tal é muito bom, né? Meu Deus, eu nunca vou conseguir fazer isso. Então, assim, tudo isso que está aqui fica assombrando a gente, né? Crença nessa necessidade de que a gente precisa estar com tanto de dinheiro X, no lugar Y, no espaço W, ter o curso Z, entendeu? E aí, o que é isso? Auto-boicote na veia, assim, a gente fica só empurrando, empurrando, esperando, e aí as coisas não acontecem. Quando a gente
enfrenta isso, a gente inventa um jeito, a gente cria. Por isso que a criatividade é tão importante, mais uma vez. Medo do fracasso, perfeccionismo, falta de confiança, autocrítica excessiva. E aí, meu povo, como é que tá por aí? Essa história toda. A gente vai ficando mais velho, vai ficar mais medroso, né? Eu, quando era mais nova, eu era muito mais criativa, eu tinha mais liberdade. O tempo vai passando, se você não trabalha isso, você vai ficando medroso. É que eu diga. Se a gente não cuida das nossas emoções, né? A gente se cobra mais, né? Com mais tempo de vida, a gente se cobra já ter feito isso ou aquilo, porque a gente é mais velho. E aí vem a comparação, né? Então, hoje eu estou fazendo teatro. Comecei a fazer teatro, eu sou uma das mais velhas da turma. Eu acho que se eu não tivesse feito esse trabalho de autodesenvolvimento, eu ia estar me cobrando tanto, tanto, tanto. Eu ia estar assim, meu Deus. E aí, quando a gente supera isso, quando a gente dá o primeiro passo e se joga, cara, é muito bom porque a gente acaba ficando, no caso da aula de teatro, por exemplo, tendo mais coragem de experimentar, tendo mais vontade, tem mais, sabe? Não, eu estou aqui para isso mesmo, eu estou para aprender, que é a maturidade, né? Estou aqui para aprender, eu estou aqui para experimentar. Tudo bem errar, lidar com o erro. Saber que é uma coisa em que se a gente não errar, a gente nunca vai acertar, né? Então, fala, Cláudia. Não, eu tô falando sozinha. Você fica falando, eu fico pensando aqui, aprender com os erros mesmo, né? Isso. Eu tô curtindo aí, tô anotando, tô viajando. Ai, ai. É isso. Então, também trago essa experiência, né? Não deixa que a idade, né, trave, assim. Acho que é aproveitar as outras habilidades que você já conquistou, conforme a idade que você tem, a experiência, porque a gente tem, né? A gente vai construindo outras experiências e aplicar nessas atividades. Só que, mais uma vez, para a gente fazer isso, a gente precisa estar com a gente mesmo, de verdade, né? Porque aí a gente se joga, a gente se entrega. E isso é muito bom. Bom demais. Fala, Kate. Me veio algo aqui, né, falando a respeito de idade também. Essa é a geração da produção, né? Tem que estar o tempo todo produzindo, 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 gerando resultado. Então, a criatividade também tem a armadilha, não a criatividade natural, orgânica, mas essa criatividade proposta socialmente pelo mercado é, na verdade, um excesso do fazer. E daí, agora você falar, às vezes eu pego um trabalho, preciso desenvolver alguma coisa para alguém, e aí isso também pode nos tirar da presença, que foi a palavra que você trouxe agora, de nessa armadilha e talvez um equívoco do que seria criatividade, a gente sair da presença porque só está focando no resultado. Eu preciso criar, fazer algo novo. E aí eu também não nutro esse algo criado e parto para outro novo, para o outro novo, para o outro novo. Qual que é o próximo? O que mais tem por vir, né? E aí a gente também sai dessa energia da organicidade, que eu acho que a proposta você falou, nossa, 5 minutinhos para ouvir um áudio, não fazer nada, vim para o analógico. Então não é o criar na armadilha do excesso de resultado e sempre da novidade, porque isso provoca até mais ansiedade, que eu vi pelo slide que você trouxe, né? O que te impede de criar? Aí tem algumas palavrinhas ali. E aí entre eles vem autocrítica, perfeccionismo, né? E talvez também venha desse lugar do excesso de fazer. Aí eu lembrei do Krenak, trazendo muito essa coisa da vida não é útil, útil como utilitário, né?
também não é para você ficar fazendo tudo, é só para você ser, porque a vida por si mesma, como você disse, já é a criação, já é a criatividade. E então não confundir criatividade com o excesso do fazer, né? E isso acabar te desconectando ou te distraindo da presença. Olha, incrível. E você fala, me vem um monte de coisa assim, vai ativando. A criação, uma coisa que você falou agora que me ativou aqui, até mesmo no meu processo, é que a criação não é só sentar e fazer X ou Y. Ela está em tudo. E muitas vezes vamos para um problema mais assim, sei lá, eu estou tentando encontrar a solução para uma coisa no meu trabalho. Igual o Jack às vezes fica, tem que encontrar uma solução para desenvolver ver como que eu organizo uma tabela, enfim, coisas que não são da área, vamos dizer assim, criativa, no sentido estético, de artes. Até mesmo para encontrar um novo acordo para um conflito, coisas assim, que não estão nessas áreas que a gente enxerga como criativas. Muitas vezes a gente fica fixo naquilo, tem que resolver isso, tem que resolver isso, tem que resolver isso. Sendo que se eu vou fazer alguma outra coisa, nutrir algum outro corpo meu, o meu cérebro, por exemplo, exercício físico é batata para isso, né? Às vezes eu estou fazendo uma coisa muito mental ali, espremendo o meu cérebro, tentando achar uma solução, uma ideia, uma resolução, mas eu não estou conseguindo, estou agarrada, eu fico andando em círculos, fico insistindo. E aí eu resolvo sair para dar uma caminhada, ou resolvo, igual agora antes de começar a aula, eu estou com mania de pular corda, né? Eu pulei um pouquinho de corda, ou vai tomar um banho, ou quando se pode fazer alguma coisa, exercitar. Sendo que isso também faz parte do nosso processo criativo. A gente não está, de fato, colocando a mão na massa, fazendo aquilo de fato, mas o cérebro, ele continua buscando as respostas, né? Então, está em tudo. Tudo que a gente faz, se a nossa atenção, se aquilo está voltado, né? Olha só, que coisa, eu peguei a caneta da cor da minha roupa, sem querer. Agora que eu fui reparar. Então, e eu acho que isso tem muito a ver com a nossa confiança mesmo, de conseguir soltar. Eu vou soltar isso que está me perturbando e estou tentando buscar uma solução para isso, e eu vou fazer uma outra coisa. Tem uma autora, que é a Elizabeth Gilbert, que escreveu Comer, Rezar e Amar, e ela fala, se você não está conseguindo fazer o que você quer fazer, levanta e vai fazer outra coisa. Que nesse meio tempo, pode ser que alguma ideia surja, algo aconteça, mas precisa estar presente, né? Vamos ver aqui o que está no chat. Carol, costumo dizer que a minha alma nunca vai envelhecer. Quase um lema de vida. Pô, isso é maneiro demais. Eu vi uma artista falando esses dias no Instagram que... Ai, gente, eu não lembro mais, mas ela falou como assim, precisa de muito tempo, mais ou menos assim, para se tornar jovem, sabe? Como se quando ela era jovem de corpo físico, ela se sentia velha, e quando ela ficou com seus 70 e poucos anos, agora sim ela se sente jovem. Eu acho que o sentir jovem é liberdade, talvez, se sentir liberto para fazer o que se quer, pode ser uma sensação de ser jovem, não sei, foi uma interpretação minha. Isabela, que legal. Olhando por esse ponto que me impede de criar, faz mais sentido do que antes, olhando pelo sentido de não nascer criativa. Que me impede, faz mais sentido do que antes. Não nascer. Isso é um mito, né, galera, que persiste até hoje, no século XXI, com esse tanto de informação, que a gente nasce criativo, que é um dom, né? Parece que é uma coisa que é comercializado, né? Uns são criativos e outros não. Hoje,
Imagina, alguém já viu aqui alguma criança que não é criativa? Já viu uma criança falando, juntando as palavras, criando umas frases sem conexão ou experimentando brincar com alguma coisa? A criança, ela é criativa e todos nós um dia fomos crianças, né? Todos nós um dia nascemos crianças. Então não existe ninguém no mundo que não seja criativo. O que a gente precisa fazer é limpar, sabe? Tirar esses excessos para conseguir ser criativo e recuperar, né? Desbloquear, recuperar o nosso poder de criação. Bel. Tudo isso me faz lembrar de quando quis começar. Desculpa, nem falei nada. Isabela, é isso mesmo. Você é criativa. Todos nós nascemos criativos, sim. Que a gente faz, ou que também fazem com a gente, as instituições, enfim, às vezes a nossa educação, né, a maneira em que as pessoas vão encontrando de nos ajudar a sobreviver no mundo, muitas vezes mata um pouco a nossa criatividade. Às vezes nem é por mal, às vezes é para proteger mesmo, para que a gente se mantenha vivo e que sejamos aceitos no mundo, né? Muitas vezes as restrições que a gente vem recebendo na vida para se crescer estão ligadas a isso, para que a gente consiga ser aceito, né, diante da sociedade e tudo mais. Mas aí, com isso também vai embora a nossa habilidade de ousar, de pensar diferente, o nosso senso crítico acaba indo um pouco embora e a gente começa a fazer esse trabalho de recuperação. Abel, fica na pergunta. Tudo isso me fez lembrar de quando quis começar algo novo, até eu me dar conta que o novo tem disso, não é sabido. E desenvolver a habilidade de lidar com criatividade e aventura ao invés de tornar denso e pesado. Tratar o novo como novo, leve e amigável. O novo tem dessas coisas, né? Dá um friozinho na barriga, traz essas situações que não são previsíveis, e muitas vezes vem um medo de, às vezes, não conseguir dar conta, né? E é uma aventura mesmo. Mas a partir do momento que a gente vai experimentando, conviver com o novo, vai ficando gostoso, né? Vai ficando interessante, assim. E vale a pena, eu recomendo. Então, gente, a palavra criatividade vem do latim criatus, que significa criar, o verbo infinitivo criare. De acordo com o dicionário, o termo criatividade pode ser definido como a qualidade ou a característica de quem é criativo. Inventividade, inteligência e talento, natos ou adquiridos, para criar, inventar e inovar. E é uma coisa que agora para mim é óbvia, né? Mas na minha caminhada, eu ainda não tinha conectado as duas palavras de criar e criatividade. E quando eu conectei essas duas coisas, falei, uau, é isso. Estão na mesma fonte aí. Oh, Ramon, presente, liberdade, juventude, criativa, criança, criação, cria, coração. Gente, o Ramon, ele é ótimo com as palavras. Ele vai conectando, ele vai tecendo. Eu nem tinha visto isso. É muita sintonia, né? Nunca para. Muito bom. Tá vendo como tudo na linguagem tá tudo na linguagem, gente. A linguagem é uma coisa maravilhosa, né? Criança, criar, criatividade. É bonito demais isso. Meu Deus, coração. Vem do coração, da intuição, né? Muito bom, gente. Carol, filtrar informação lido é digno de ser absorvido por nós. Isso é muito importante, Carol.
Filtro é tudo que é uma coisa essencial no mundo de hoje, a gente saber o que consome. Porque o que a gente consome é o que a gente importa, né? O que a gente coloca para dentro. E o que a gente coloca para dentro é o que a gente enxerga fora. Então, é uma coisa que fica rodopiando, né? E é a partir do que a gente tem dentro, visualiza, mentaliza, o mental é o que cria, né? Então, se a gente alimenta a nossa mente com determinadas coisas, chega um momento em que a gente vai criar essas coisas que a gente está alimentando. Então, se a gente consome muita violência, se a gente consome histórias, referências, criatividade e criação é muito sobre o nosso repertório. Qual é o seu repertório? O que você tem se alimentar? Físico, emocional, espiritual, mental. A gente poderia criar o criativo. Eu criei o corpo criativo, está no curso. Corpo criativo, corpo comunicador, né? Nosso eu cultural. Então, é isso. Filtrar, pôr limite e ver o que a gente está colocando para dentro, porque o que a gente coloca para dentro é o que a gente faz, é o que a gente se torna. E esse é um pouco do que a gente consegue fazer para se transformar em pessoas criativas e criadoras. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Tem algo vivo aí entre vocês, por favor? Como que a gente se transforma em pessoas criativas e criadoras? Acho que a gente tem que ter paz no pensamento, na cabeça. Ajuda? Se não tiver, não consegue. Pensamento não conecta. Eu sinto isso comigo. Quando eu estou muito agitada, com trocentas coisas na cabeça, não adianta. Tem que desacelerar. Sim. Paz na cabeça, paz. É isso aí. Esse é esse silêncio, né, que eu trouxe. Nossa capacidade de nos aquietar mesmo. E que, muitas vezes, se você fizer isso, a constância é muito importante, né, no aquietamento. Sim. Compromisso. A gente conseguir firmar esse compromisso. Catiúcia. Vem, Cati. Bem, acho que não é nem a questão do se transformar, né? Como você trouxe, né? Naturalmente a gente já vem com essa criança criativa, mas aí todas as nossas podas, né, ao longo da vida, vai nos roubando a ousadia também, né? O medo te impede o avanço. E aí, né? Deixa eu ver o nominho dela aqui. Que ela colocou, a Carol colocou a respeito do filtrar. Então, você falou sobre inteligência, né? Essa inteligência emocional, inteligência espiritual, inteligência criativa, é mais nesse lugar de informação todos nós recebemos, e às vezes até as mesmas. Mas o que seria essa chave do que transforma alguém criativo é essa inteligência do filtro, do que realmente é conectável e do que não é para cada contexto. E isso demanda presença, demanda observação, demanda vivência, que a Ana Cláudia trouxe também, qual é esse exercício da presença, que é o que a meditação traz muito para mim, sempre trouxe, de todas as ferramentas que a gente pode explorar, a meditação vem nesse lugar desse ensaiar a mente para observar e filtrar. E então acaba que estamos nesse lugar do analfabetismo criativo também, como tendo esse criativo só como gerar resultado. E esse resultado ele é formatado no que a sociedade quer, o que o meu chefe quer, o que a escola. Por 20 anos a gente passa sentado numa cadeira de escola só precisando passar numa prova. Preciso passar na prova. E aí esse lugar do ter essa noção, essa inteligência mesmo criativa de, para esse contexto, qual que seria a resposta para essa pergunta? E nem todos os contextos vão ter as mesmas respostas, então acaba que a própria escola também nos formata a dar a mesma resposta para tudo.
a família, a religião também nos formata a dar a mesma resposta para tudo, e isso poda a criatividade. Porque é aquela, me lembra muito a gente falando assim, vem muito tarô, né? Vem muito aquela carta do dependurado. E quais são os outros pontos de vista? Né? Experimenta perceber isso por outro prisma. Mas aí, de novo, a gente volta na correria do dia a dia, seja filho, seja isso, seja aquilo, né? Em que momento que a gente, de fato, para e se permite esse exercício, e se permite esse silêncio que a Ana falou, né? É muito mais esse convite do vamos silenciar, que você também trouxe, né? Vamos silenciar. Mais cedo, antes, né, de vir para a aula, eu estava, por exemplo, fazendo a vivência do cachimbo, né? E aí eu lembro uma vez que eu fui numa aula sobre o cachimbar, né? Sobre esse rito, né, milenar aí dos povos originários e tudo mais, de que quando você está com cachimbo na boca, você não pode falar. E aí, isso te favorece o silêncio. Então, é também esse ato, é uma ritualística do aconselhamento, a ritualística quando a gente chega, né, para algumas dinâmicas espiritualistas, onde esse conselheiro é essa pessoa que porta o cachimbo, né, seja um indígena numa mapa de lança, seja num terreiro através de alguma entidade específica. Quando você faz essa pergunta, buscando esse conselho, ela vai cachimbar, e durante o cachimbo eu não posso falar. Então, isso já vai me propiciar o silêncio. E aí, esse silêncio, somada com o próprio estado meditativo de relaxamento mesmo, né, psíquico e tudo mais, te favorece uma boa resposta, te favorece um bom conselho. Então, e aí você trouxe, eu anotei que eu achei legal que você falou, o silêncio é revolucionário, né? O que faz a conexão, o que conecta todos os pontos é o silêncio, é nesse lugar silencioso, é nesse vazio que as coisas acontecem. E aí me vem, então tudo que você está trazendo, mais o que as pessoas estão colocando, também estou aqui, né, ruminando um pouco isso, e o quanto que fortalece o sentido da importância do silêncio, da importância da presença, da importância da presença e do exercício mesmo do silenciar. É isso. Pô, demais, demais. A criatividade, pelo menos para mim, está nessa habilidade de buscar também novas formas de silenciar, né? Então, é sobre isso, sabe? Qual é a sua forma hoje que você consegue silenciar? Às vezes não é ficando no total silêncio, mas colocar uma musiquinha instrumental e deixar que a música te guie e entrar num estado de relaxamento, por exemplo. Isso também é uma forma de ir aquietando, de relaxando, de descansando o corpo e a mente. E eu acredito muito nisso, sobre você conseguir dar o passo conforme você está conseguindo dar, porque é isso que vai fazer você continuar. Então, dá um passinho, depois dá outro passinho e continua gerenciando e fazendo isso, respeitando o seu limite, respeitando a sua condição do momento, mas ao mesmo tempo tendo honestidade e percebendo quando dá para começar a fazer mais, né, se dedicar um pouco mais. Mas hoje, né, qual é a forma que você consegue fazer para ter um momento no dia com essa conexão, com esse silêncio, focar ter um momento de foco, né, de corpo e mente presentes. É um convite aí que fica para cada um também pensar sobre a sua forma de silenciar. Quando eu comecei eu queria ser artista, né? Mas eu teimava e ia para um lado, ia para o outro, e não me achava capaz de ser artista. E, ai, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? O que é ser artista? Mas ficava essa vontade pulsando em mim. E aí eu comecei a ir nesse caminho de me autodesenvolver e comecei a falar, a minha vida é minha arte, a minha vida é minha arte. Comecei a repetir isso para mim mesma, acabei caindo no teatro, e teatro é pura arte da vida, né, de se viver outras realidades. A vida, ela foi me mostrando o caminho, foi me mostrando as oportunidades. E uma das coisas que a vida me mostrou foi
esse livrinho aqui, que é Aprender de Coração, que é dessa autora, artista, freira, professora, que já não está entre a gente, mas que ela deixou um legado aí. E quando eu peguei o livro dela, eu falei, uau! Estava precisando de um apoio desse livro que diz que a vida da gente é arte. Então, eu vou ler só um pedacinho. Ó, a criatividade pertence ao artista dentro de cada um de nós. Criar significa se relacionar. A raiz do significado da palavra arte é encaixar. E fazemos isso todos os dias. Não somos todos pintores, mas todos somos artistas. Toda vez que encaixamos coisas, estamos criando. Seja para gerar um pão, uma criança, um dia. E como artistas, aceitamos a responsabilidade de criar, de perceber nos vastos poderes de transformar as coisas, de encaixá-las de uma nova maneira. Como artistas, trabalhamos todos os dias, criamos nossa própria vida todos os dias. Cuidamos da nossa família todos os dias. É um árduo trabalho diário, esse processo criativo, mas é algo que extrapola a esfera pessoal. Também somos solicitados a cuidar de outras pessoas, ajudando-as a criar suas vidas, assim como antes fomos ajudados. Nossa razão de estar aqui é criar. No processo criativo, há uma energia que é capaz de elevar, unificar e harmonizar todos nós. Essa energia que chamamos de criação é a relação das partes para formar um novo todo. Quando eu li, e esse livro, quando eu li isso, eu fiquei assim, meu Deus, eu não estou ficando doida, não estou ficando maluca. O quê, Carla? O nome do livro? Qual o nome do livro? É. Aprender de Coração, da Corita Kent. E esse livro, ele tem muitos exercícios. Tem um exercício tipo assim, observe as sombras do seu quarto durante 15 minutos. Perceba as nuances das sombras. Ou saia com um visor, que é um retangulinho assim, que ela manda a gente cortar num papelão, e saia fotografando a cidade através desse visor. E veja as possibilidades que, por exemplo, um carro oferece para você extrair dali as texturas, as linhas, os brilhos e tudo. Então, traz muitos exercícios. Ela foi professora de arte e é muito legal. E aí ela traz 10 regras também. Vou ler só algumas aqui para a gente refletir sobre. Regra 1. Encontre um lugar em que você confie e experimente confiar nele por um tempo. Então, é muito importante que a gente tenha um lugar nosso para dançar enquanto ninguém está vendo, para falar sozinho, para escrever, para expressar, pôr isso que está aqui dentro para fora, sabe? Ei, som, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Fala, Luiz, pai. gratidão. Eu queria fazer uma recitação aqui de Rudolf Steiner, quando ele fala da criação e da recriação. Rudolf Steiner. Foi um educador, né? Fala pra gente. Quem foi ele? Rapidamente. O sol contempla no cerne da noite, com pedras engendrar. No chão da noite e no declínio da vida, na noite letal, a criação reanima, faz-se aurora jovial. Que alturas revelem o eterno verbo divino. As profundezas conservem o sereno domínio. Nas trevas vivendo, recria um sol real. Na matéria tecendo, conhece o deleite espiritual. Gratidão. Demais. Tem nem o que falar, né?
Bonito demais. E mandou também, ó, Manu aí. E Manu. Tudo bem? Tudo bem. Uhum. Aí ele mandou aqui também, ó, no chat. O barulho rasteja, o silêncio voa. A crítica rasteja, a criatividade voa. A transformação criadora é silenciosa. A arte é a responsabilidade da criação diária. Isso aí é real, hein? Incrível. Adorei. Deixa eu ver aqui o que eu mais vou ler da Corita. Ela fala muito sobre isso, né? Sobre essa inspiração, assim, sobre seguir ideias que te vão te nutrir, né? Nada é um erro, não existe vitória nem fracasso. Há apenas o fazer. Pelo trabalho, você chegará a algum lugar, algum resultado. Quem faz todo o trabalho o tempo todo é quem eventualmente compreende as coisas. Ela acredita muito, né, nisso, que o esforço excessivo, assim, de se exercitar a algo para se ficar bom naquilo. A Corita é muito dessa linha. Da percepção do mundo, como que isso traz a percepção do mundo, do nosso espaço, e como que isso entra para a nossa subjetividade, né? Para as nossas sensações, nossas emoções, porque a forma que a gente percebe o mundo é a primeira chave de transformação, né? A gente começar a perceber mais do mundo. Tem muita coisa que a gente ainda não consegue perceber. Não tente criar e analisar ao mesmo tempo, são processos diferentes. Seja feliz sempre que puder, divirta-se. É mais fácil que parece. Então, ela traz muito essa ideia da presença também. Se você estiver trabalhando, esteja trabalhando. Se você estiver se divertindo, esteja se divertindo, esteja fazendo de corpo presente. O sol contempla no cerne da noite, com pedras a engendrar no chão da morte. E no declínio da vida, na noite letal, a criação reanima. Faz-se a aurora jovial, que as alturas revelem o eterno verbo divino, as profundezas conservem o sereno domínio, nas trevas vivendo, recria um sol real, na matéria tecendo, conhece o deleite espiritual. Ficou faltando o finalzinho, que eu não consegui ouvir, por isso que eu li tudo. Maravilhoso. E, gente, para fechar, eu trouxe esse cara que é um produtor musical, que também na hora que eu peguei o livro dele, ó, estou aqui com ele na versão em português, que é O Ato Criativo, uma Forma de Ser. Vou ler também um pedacinho para gente. Quem não se dedica às artes tradicionais pode ter receio de se autodenominar artista. Pode considerar a criatividade algo extraordinário ou além de sua capacidade intelectual. Uma vocação daquelas poucas pessoas especiais que nascem com esse dom. Felizmente, não é esse o caso. A criatividade não é uma habilidade rara, não é difícil acessá-la. A criatividade é um aspecto fundamental do ser humano. É um direito nosso de nascença, e é para todos nós. A criatividade não está ligada exclusivamente à arte. Todos nós nos envolvemos nesse ato diariamente. Criar é trazer à existência algo que antes não existia. Pode ser uma conversa, a solução de um problema, um bilhete para um amigo, a reorganização da mobília da sala, um novo caminho para casa a fim de evitar o engarrafamento. O que você faz não precisa ser testemunhado, gravado, impresso, vendido ou emoldurado para ser uma obra de arte. Pelo corriqueiro estado de ser, já somos criadores da maneira mais profunda. Criamos nossa experiência da realidade e concebemos o mundo que percebemos. A todo momento estamos mergulhados num campo de matéria não diferenciada, no qual nossos sentidos colhem informações. O universo externo que interpretamos não existe como tal. Por meio de uma série de reações químicas e elétricas, geramos uma realidade interna.
Criamos florestas e oceanos, calor e frio. Lemos palavras, ouvimos vozes e fazemos interpretações. Então, no instante, produzimos uma resposta. Tudo isso no mundo que nós mesmos criamos. Viver como artista é um modo de estar no mundo, um modo de interpretar, uma prática de atenção, de refinar nossa sensibilidade às informações mais sutis, de observar o que nos atrai e o que nos afasta, de notar quais tons de sentimentos surgem e para onde nos levam. De uma escolha atenta à outra, a vida inteira é uma forma de autoexpressão. Você existe como ser criativo no universo criativo, uma obra de arte singular. Ufa! Então, quando eu comecei a encontrar essas pessoas, foi exatamente isso. Falei, eu não estou ficando maluca, isso realmente existe. E aí, a partir do momento que a gente acredita nisso, em que a arte de viver está em cada pedacinho da vida, em cada pedacinho do dia, fica cada vez mais convidativo estar presente, né? Sentir o gosto das coisas com atenção e presença. E aí, gente, faz sentido? Conversa comigo. Estou aqui falando. Olha o tufão. Ah, que lindo. Faz sentido, minha gente? Como é que tá aí para vocês? Me conta um pouquinho agora, nesses últimos minutinhos. Precisa brigar não, gente, para falar. Ai, ai. Ó, o Jack. Fala aí, Jack. Eu acho que. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu acho que uma das coisas que mais me tocou assim é que eu achava que criatividade não era para mim, criatividade não é coisa, é só coisa de artista. E aí uma vez me perguntaram, mas em nenhum momento você já se sentiu criativo? E essa pergunta me fez refletir e me levou a uns 10 anos atrás, ou 15 mais ou menos, de quando eu jogava basquete, né? E era o momento que eu era ali mais criativo, né? Porque demanda presença e um drible, você precisa estar atento, você precisa criar algo novo. Então, eu estava o tempo todo criando algo novo, estava o tempo todo criando, e aí eu falei, putz, como eu posso trazer aquela criatividade para os dias de hoje, né? Com as demandas que eu tenho, com as entregas que eu preciso fazer. Então, foi um pouco, me libertar um pouco disso, né? De achar que eu não era criativo, e foi um resgate, lembrar que, putz, acho que todo mundo tem o seu momento de criatividade, e às vezes a gente deixa lá no passado, devido às demandas da vida, né? Devido às cobranças, devido aos boletos, e a gente vai deixando a criatividade que a gente sempre alimentou lá para trás, né? E aí eu comecei a fazer esse exercício de trazer essa criatividade daquela época para os dias de hoje. Então, sempre quando eu tô com algum problema ali, em alguma tabela, algum script que eu preciso rodar, eu falo, não, como eu posso fazer diferente, né? Eu tenho uma criatividade dentro de cada um, né? E cadê a minha, né? E aí nessa eu me dou a possibilidade de olhar diferente, refazer, ou tentar fazer de outra forma, e era uma coisa que eu não me permitia, né? Porque eu achava que criatividade não era para mim, enfim. Então, um pouco desse último texto que você trouxe me fez lembrar de alguns momentos assim que foi sempre um espanto, né, perceber algumas coisas, de quando eu vou trazer uma história de quando eu era criança, e devido ao esse calendário que a gente tem, né, então eu acho que era 1992, e eu achava que a existência humana tinha só isso de anos, né. E eu falava: "Ca", e aí eu descobri que existiu coisa antes de Cristo, eu falei: "Ué, como assim existiu coisa antes de Cristo?". Eu fiquei meio
foi um espanto, né? Descobri que existiam coisas antes de Cristo. Falei, caramba, então o que que existe mais, né? Então, esses momentos de espanto com a vida, então eu linkei muito com a criatividade, né? Eu acho que a criatividade, você criar, a gente está criando a todo tempo, né, a nossa vida. Independente das cobranças, a gente ainda tem um pouquinho de escolha, a gente ainda pode fazer essa escolha, né? Então, um pouco desse texto que você trouxe, por último, agora me fez lembrar todas essas histórias, algumas histórias que eu vivi sobre criatividade, sobre esse conflito de achar que eu não era criativo, e existe uma criatividade em todo mundo, a gente só precisa resgatar isso, e nada melhor do que a presença, né, como tá todo mundo aqui tocando, então, se a gente exercitar essa prática, né, de ficar presente, eu até costumo brincar que se quer ser eterno, fique presente, você vai ter eternidade nas suas mãos, né? Então, eu acho que é um grande exercício, e arte, eu acho que se envolver com alguma coisa para criar, eu acho que traz a gente para a presença mesmo. Então, é um elo aí que a gente pode fazer entre desenhar, ou escrever, ou praticar um esporte, então, só queria compartilhar isso mesmo. Gente, as histórias do Jack, quando ele era criança, é uma melhor que a outra. Ele me contou uma história de que ele começava a fazer pergunta, o Jack. Quando eu tinha uns 5 anos, eu perguntava para as pessoas o que existiria se não existisse o humano, né? O ser humano. E ninguém me respondia, né? Até minha mãe mandava ficar quieto, para de fazer essas perguntas para todo mundo, não sei o quê, para de fazer isso. E até que um dia eu encontrei um senhor e ele me respondeu: se não existisse o ser humano, ia existir plantas, árvores, animais. E naquele momento, quando eu era criança, tudo bem. Eu falei, não, aceito essa resposta. Mas eu fui meio poldado na época da infância para não fazer muitas perguntas, né? É isso, uma coisa tão valiosa, que daria também outra aula, a importância de se fazer perguntas, né? E aí, quando a gente faz pergunta, quando a criança fala, fica quieto, menino, tá fazendo pergunta demais. Aí a gente vai podando. São uma das formas de poda. Carol, criatividade e a cidade, a criatividade e a curiosidade andam lado a lado, é verdade. Fala, Ramon, que bom que você voltou. Eu era criança, hoje é você, e no amanhã nós. Eu era criança, hoje é você, e no amanhã nós. Ir recebendo um pouco de poesia no peito, sem lembranças do mundo, sem começo, sem fim. Face imóvel, Manuel de Barros, 1942. Quer dizer, a primeira canção de Milton Nascimento, eu era criança, hoje é você, e amanhã nós. Esse é o ir recebendo um pouco de poesia no peito, sem lembranças do mundo, sem começo, sem fim. Manuel de Barros, Milton Nascimento. Ele é demais, gente. Adoro. Sempre trazendo arte, essa voz de Djavan que ele tem. Que vozeirão, né? Meu Deus, tem que ler mais literatura brasileira. Esses dias eu fui no Itaú Cultural ver a exposição da Maria Bethânia. Pelo amor de Deus, gente, cada foto tinha uma frase do Fernando Pessoa, do Guimarães Rosa, do Caetano Veloso. Cada frase, um deleite, como diz o pessoal. Lembrei daquele cara que faz a avaliação das pinturas, Felipe Grimaldi, né? Fala um deleite. E coisa linda, maravilhosa. Vou aqui plagiar esse professor de arte. Então, gente, estou muito feliz com o dia de hoje. Hoje está começando essa jornada do Inspire e Cria, esse é o primeiro encontro aberto.
Muita gente aqui já está inscrito. Quem não está inscrito, sinta-se convidados, sejam bem-vindos. Vamos ter outros encontros também de conversas criativas. Vai ser uma coisa que eu vou fazer regularmente, para a gente se encontrar e trocar uma ideia, sempre com tema. Vocês podem fazer agora o check-out, que é a mesma coisa do check-in, só que agora, depois dessa 1h30 da gente junto, conversando, jogando um monte de informação, vocês podem fazer o check-out para ver, né, como que foi antes e após a prática. Quem está aí no curso já inscrito, pega um caderninho, vai fazendo esse check-in, check-out, sempre que tiver aí meio disperso, pode fazer. E não joga fora, não. Guarda o seu histórico, sabe? Por isso que é bom um caderno. Porque vai passar daqui a 3 semanas, 4, depois você vai voltar para ver, vai começar a ver sua evolução mesmo. Seu desenho emocional, como que está a sua mente, qual é o seu padrão, né, de pensamento. Será que você sempre está com a dor tal, com a agitação tal? Então, é uma maneira de você ir fazendo esse check-in, fazendo chegar, né, em você mesmo. E aí, quando você vai reunindo vários desses, a gente tem esse mapinha. É uma forma também da gente se conhecer. Show? Show. Nada mais? Um comentário? Foi proveitoso, gente? Foi bom? Foi gostoso? Foi. Foi legal? Foi Se legal. tiver, o que vocês acham que poderia ter mais? O que ficou faltando? Tem alguma coisa que ficou faltando? Um pão de queijo online. Ai, vamos chegar lá, né? Que eu vou enviar, você vai receber aí. Ai, Gente, se ficar alguma coisa, vocês lembrarem de alguma coisa, alguma sugestão, críticas são super bem-vindas. Me mandem, muitos estão no grupo, no clube, né? Eu vou abrir também o grupo para a gente conversar um pouquinho por lá. Eu queria ter mesmo esse primeiro encontro para a gente ver a carinha um do outro, e aí a gente abre e vê como é que vai ser o desenrolar, né, disso tudo. Gente, esse é o meu projeto de vida. É a primeira vez que eu ponho no mundo algo autoral dessa forma. E é muito, muito significativo pegar toda essa jornada e estruturar, sabe, num projeto para passar para frente. Então, essa reunião aqui vai ficar marcada para sempre. E eu agradeço demais a presença de cada um de vocês. A gente precisa acreditar no nosso sonho. E vocês aqui estão acreditando junto comigo, isso deixa o meu coração bem quentinho. Tá joia? Uma ótima noite para todo mundo e um beijo no coração de cada um. Amei os corações. Ei, coisa linda. Isso aí, Ramon, a gente precisa acreditar no nosso sonho. Legal, recadinhos super carinhosos. Legal, gente. Vamos lá, vamos acreditar junto. Que sonho que se sonha junto, como é que é? Sonho que se sonha só. É só um sonho que se sonha só. Sonho que se sonha junto é realidade. E é isso. Ótima noite para vocês. Muito obrigada pela presença. Beijo. Boa noite.